Graça e paz, amados, continuando a nossa série Andar no Espírito, Andar no Poder. Vamos falar, né? Esse é o 13º vídeo. Línguas com profundos gemidos para intercessão. O que vem a ser isso? As línguas com profundos gemidos para intercessão são uma outra variedade na qual Deus se move em nós à medida que deixamos Ele nos transformar na imagem de seu Filho. É a terceira principal variedade de línguas. Novamente, não pode ser gerada por nossa própria vontade. Sabiam disso? Contudo, se o diabo... Podemos orar em nosso entendimento e interceder por aqueles que conhecemos. Por exemplo, se eu souber que um dos meus filhos está indo para uma entrevista de trabalho, eu oro pelas suas necessidades com sabedoria para que ele atinja as expectativas do empregador. Porém, contudo, se o diabo planejou tirar a vida do meu filho, fazendo com que uma caminhonete esmague o carro dele no caminho da entrevista, eu não tenho conhecimento prévio disto. E é nesta hora que o Espírito Santo aproxima-se de mim com profundos gemidos para intercessão. Eu não sei como orar, mas Ele sabe. E eu não sei nem porque eu estou orando, mas Ele sabe. Basta nós estarmos na sintonia, sermos sensíveis, e a gente sente a necessidade de orar. E a gente nem sabe por quê. Se nós estamos nos entregando a Deus, o Espírito Santo nos guiará para a intercessão por nossa família, por nosso círculo de amigos e até mesmo por aqueles que jamais encontramos. Deus nos chamou para sermos aqueles que intercedem por pão para os outros. Em Lucas 11, 5-8, Jesus acabou de ensinar a seus discípulos a oração do Senhor. Nesta passagem das Escrituras, ele continua a ensinar sem mudar o assunto da oração. Vou ler esse pedacinho para vocês. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo, e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães? Pois um amigo, chegando de viagem, procurou-me, eu nada tenho a lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também estão deitados, não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará por causa da importunação, ele dará tudo o que tiver necessidade. Na intercessão, nos tornamos tal homem pedindo pão para um amigo. Nós somos aquele que fica na brecha. Não estamos pedindo para nós mesmos. Se o amigo não tivesse vindo para a nossa casa, nós estaríamos dormindo porque não teríamos necessidades. Nós somos o intermediário das necessidades do nosso amigo. Isto, por definição, é um intercessor. Eu intercedo. Eu não sei porquê, mas Deus sabe. Aquela pessoa vem à minha mente e eu começo a interceder por ela. E depois pode ser que eu até entenda porque que eu fui tocada, porque eu senti, porque eu me lembrei. Muitos pastores e mestres de ensino perceberam que esta passagem das Escrituras ensina algo sobre intercessão. Frequentemente, rotulam o homem que estava de dentro da casa como um tipo de Deus. Contudo, não é assim. O homem que estava dentro da casa é uma figura de você e eu em nossa natureza carnal. É o homem com um comportamento errado que Jesus poderia, então, diretamente contrastar com o que Deus realmente é. O homem que estava dentro da casa não é como Deus, porque ele não quer dar o pão para o seu amigo. Mas nós vimos em Lucas 11:13. Ora, se vocês que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Deus está mais do que disposto a nos dar qualquer coisa que pedimos. Temos que perceber que, embora nossa mente não possa entender, nós estamos produzindo resultados à medida que intercedemos. Nosso Pai Celestial está mais disposto a fluir através da nossa oração de intercessão do que nós estamos a receber essa manifestação específica de línguas. Ele está disposto a nos dar pão a favor dos outros. 1 João 5,16 diz que
que se nós virmos um irmão cometer um pecado que não seja para a morte, podemos pedir a Deus para dar vida a ele. 5,16, João. Se alguém vir a seu irmão cometer pecado, não para a morte, ele, quer dizer, o homem que viu seu irmão, pedirá e Deus lhe dará vida. Aos que não pecam para a morte, há pecado para a morte. Por esse caso, não digo que rogue. Aquela passagem, na verdade, não fez muito sentido, né? Para quem a leu. Ele entendia, né? Que a única maneira de receber o perdão de Deus é confessar nossos pecados e se arrepender. Quando nós dizemos, Deus me perdoe, Ele realmente perdoa. Parecia muito estranho, né? Que alguém pudesse pedir perdão para outra pessoa. Mas não é, nós podemos pedir. É a oração que Jesus fez por nós na cruz. Perdoai-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Olha que coisa linda. Chegamos a esse nível de pedir perdão pela pessoa que está nos ofendendo. Esse é um alto nível da capacidade de amar. Mas é assim, se a pessoa cometeu um erro contra mim, eu posso pedir perdão a Deus por aquele pecado que ela cometeu contra mim e Ele a perdoará. Mas se ela tem outro pecado com relação a outra pessoa, ela que terá que pedir esse perdão e não eu, ok? Por exemplo, se você estiver andando em falta de perdão, você mesmo terá de deixar Deus lidar com isso. Contudo, eu posso interceder por você até que as amarras do diabo sejam quebradas e você tome a decisão necessária para chegar a Deus e lidar com o problema. Isso aí é possível. Graças a Deus que Ele nos usa para interceder por aqueles que não cometem pecado para a morte. Ele nos colocará na brecha, tomando autoridade contra as obras das trevas na vida do nosso irmão. Jesus mesmo disse, ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. João 15:13. Se você estiver disposto a ser usado não somente para ficar na brecha, mas para ficar contra o inimigo que tenta lançar contra você, Deus o usará. Para ficar na brecha, né? Contra o que o inimigo tenta lançar contra você. Por exemplo, às vezes, isso já aconteceu comigo também. Deus me colocar para orar por alguém, né? Incessantemente. E eu tenho esse costume de pedir à minha filha, se ela estiver por perto, se ela estiver com tempo, que ela ore também. Porque a oração de duas pessoas ainda tem mais poder ainda, né? Então, a gente sente o toque do Espírito Santo, de orar por aquela pessoa, por aquela situação. Deus nos toca no mais profundo. E a gente vai adquirindo isso através da experiência, através da gente estar orando em língua, tá? E a gente sente até o alívio do momento de parar, porque a gente sabe que o Espírito Santo é fiel e Ele sabe o que orar, mesmo quando nós não sabemos. Que presente inestimável, imensurável do Pai, não é verdade? É importante entender que uma pessoa não pode entrar nos profundos gemidos para intercessão na hora que quiser. Algumas pessoas acham que podem. Assim, elas tentam usar as emoções com gemidos. Mas existe uma diferença entre esse tipo de manipulação carnal e um coração honesto dizendo, Deus, eu quero ficar na brecha desta situação. No último caso, Deus frequentemente coloca esse intercessor entre o inferno e as pessoas que estão tentando chegar lá, ou entre Satanás e as pessoas que o inimigo está tentando roubar e destruir. E às vezes a gente até sofre, né? Alguma retaliação, né? Eu me lembro, né? De estar orando para determinadas pessoas e algumas coisas aconteceram na minha casa. Eu sabia que era o inimigo tentando me prejudicar para eu parar, sabe? Provocando incêndios, meu Deus do céu, sabe? Sem mais, sem menos, as coisas começavam a queimar. E eu sabia, né? Ou então ele procurar queimar aparelhos eletrodomésticos de nós, né? Você pode ficar assustado. Então eu não vou entrar na intercessão, não. Há um preço, né? Vamos completar as aflições de Cristo. Deus nos dará. Da mesma forma como ele, né? Outro dia minha máquina parou.
Falei, Deus, a minha máquina pulava. Eu não tava, eu tava orando, nem me lembro. Eu não cheguei a questionar isso, não. A única coisa que eu fiz foi deitar sobre a máquina e dizer, Deus, eu não tenho dinheiro agora para consertar essa máquina. E o Senhor sabe mais do que ninguém o quanto eu preciso dessa máquina. Eu acabei de pagar o conserto dela no final do ano. E ela está fazendo o que o rapaz falou que ela poderia voltar a fazer, Senhor. Ela gastar lá um parafuso, um negócio lá. Eu não posso agora. Cheguei até a fazer o orçamento com o rapaz. Mas falei com ele assim, depois eu falo com você. Eu deitei sobre a máquina uma única vez e clamei. E orei em línguas também. A máquina está lá para a glória e honra do nosso Deus. Ele é maravilhoso. Celular, é tudo. A gente ora essa. Por isso que nós precisamos desse poder. Imaginou, viver nesse nível? É tremendo, meus amados. Como não compartilhar isso com vocês? Sabe? E ninguém que tem o batismo é melhor do que o outro, não. Porque Deus deu para todo mundo. Ele deu para todo mundo. Só que às vezes tem o tempo, você precisa insistir. Insistir até quando? Até receber. Sabe? Eu ouvi até as experiências de um pastor, eu achei muita graça. Que tinha uma pessoa, vou contar para vocês. Ele não brigaria comigo, não, porque isso é bênção. Ele tinha um na igreja, né? Que ele foi nessa igreja pregar e era aquele que todo mundo já tinha orado por ele, para ele receber, ministrado sobre ele, né? Porque tem gente que você não precisa ministrar, ela recebe. Eu fui ministrada, né? E recebi. Mas tem gente que ninguém ministrou, ele tá orando, ele mesmo recebe. E aí, ele chegou para ele falou assim, mas esse aí é duro, hein? Esse aí é difícil. Aí ele foi até ele e falou assim, muitos mais capacitados do que vocês já oraram por mim. E ele orou, e nada. Não aconteceu nada. Mas um belo dia, o outro dia, né? Tudo bem. Ele voltou naquela igreja e tá orando, né? A igreja, ele fervou, aquela coisa toda. Aí o pastor deu a ele, e ele tava com um sapato muito apertado. E ele acabou tirando o sapato, não estava aguentando mais. E ele estava com o microfone, e a gente sabe que choque de microfone não é brincadeira, gente. Olha, eu já vi um pastor dentro lá do tanque lá, né? A gente fala batistério. Nosso Deus, toma um choque, ó, é coisa para morrer até. E ele foi, né? Aí fez uma fila para receber a oração. Ele tira e fica de meia. E tem um carpete na igreja, ele vai andando. Quando ele chega, quando acaba o carpete, o primeiro da fila era aquele cidadão. E quando ele estica a mão, que ele sai do carpete, ele toma um choque. E o choque transfere para aquela pessoa. E aquela pessoa começa a falar em língua. E quem é a pessoa? Era aquele que não recebia o batismo de jeito nenhum. Ele entendia na cabeça dele, pelo que eu entendi, que o batismo viria como um choque, como uma coisa assim. Mas aí o pastor viu e falou, gente, não foi por causa do choque. Mas porque na cabeça dele, olha só o que é a mente da gente, poder, né? Aí ele falou, não, mas isso é mentira, eu vou dizer pra ele que eu tomei o choque, que eu tinha tirado o tênis e tinha saído do carpete, que o primeiro da fila era ele. Aí o outro amigo falou assim, não faça isso. Deus, olha como Deus, né, tem as maneiras dele. Deus permitiu aquilo ali, permitiu que ele fosse o primeiro da fila, aquela situação toda, né, foi permitida por Deus. Ele falou, melhor não contar não. Contaram 2 anos depois. Então, cada um é cada um. Eu já lidei com pessoas e eram pessoas com características assim, muito autossuficientes, sabe? Aquele pecado que eu já falei, pecado do autocontrole e da autossuficiência. E eu dei o livro para ela ler, eu estudei, mas ela era muito durona. Ela não recebeu e eu lamento demais ela não ter recebido até hoje. Porque ela, sabe, na minha, todos precisam. E ela precisa tanto. Mas eu não sou Deus, nem Deus está forçando. Ela tem que achar um lugar de abertura para isso ir, tá? Eu suponho que seja, né, essa autossuficiência.
Mas deixa ela com Deus. Oremos. Se bem que falta só um pedacinho pra gente terminar. Deixa eu ver aqui. Não, não falta só um pedacinho, não. Falta um pedacinho grande. Vamos passar para outro vídeo que esse já tá com 15 minutos. Deus, em nome de Jesus, que tenha sido bem, né, instrutivo tudo isso e que sirva como ajuda, como canal de bênção na vida desse irmão que me ouve, porque o Senhor deu isso para todo mundo. É um presente que o Senhor não negou, que está para todo mundo. Que meu irmão receba. Receba agora esse batismo, se você está aberto para isso. Pode acabar o vídeo, mas você ajoelhar e pedir ao Senhor, e pedir a Deus que quebre dentro de você toda barreira, toda ignorância com relação a isso, toda resistência, todo espírito de descrença. Em nome de Jesus. Amém. E se você for realmente batizado e puder me contar no comentário, eu vou ficar muito feliz. Não é por mim, mas pelo poder de Deus. Pelo que Ele me mandou fazer. Fazer essa série não é à toa. Eu acredito que muitos serão batizados. Para a honra e glória do nosso Deus. Aleluia. Curta, compartilhe. E se não é inscrito no canal, se inscreva para que essa bênção seja distribuída entre tantos quantos necessitam. Um grande abraço. Até o 14º vídeo.